Bom dia, Moçambique, sejam todos bem-vindos aqui à Live do Povo, na página do Guerreiro, do professor Adriano Vunga, mas também já sabem que estamos sempre em simultâneo para a página do CDD, esta organização moçambicana que defende a justiça, os direitos humanos e a democracia em Moçambique. Viemos trazer atualizações do caso dos trabalhadores da antiga Soares da Costa, atual Sociedade Índicos. Eles que, como reportamos já vai fechar 2 anos, que estão completamente abandonados, trabalhadores que estão sem os seus salários, e temos atualizações sobre este caso. Só para terem uma ideia, na pretérita sexta-feira tiveram aqui os proprietários desta empresa para tentarem levar algum material. Teve também aqui um forte contingente policial. Os trabalhadores também estavam aqui num processo onde eles já ganharam caso. Vocês sabem muito bem que o CDD está a dar, sim, deu advocacia a esses trabalhadores. Conseguimos vencer o caso e atualmente submetemos uma execução. Vamos agora entrevistar os trabalhadores da Soares da Costa, eles que vão atualizar, afinal de contas, o que está a acontecer, o que aconteceu na sexta-feira, o que terá acontecido até terça-feira, assim, até a presença da polícia estar aqui. Muito boa tarde. Vamos falar com o representante. Demos atualizações deste caso. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo tudo que tem feito para as nossas pessoas. Nós estamos aqui, somos trabalhadores da empresa Soares da Costa, neste momento Sociedade de Construções do Índico. Estamos com este assunto, se for para fazer recordar, não é abaixo de 300 trabalhadores que estão sendo injustiçados pela má-fé, pela própria empresa. E é importante, antes de introduzir muita conversa, que não é muita conversa, é conversa importante e interessante, perceber que as pessoas que são acionistas dessa empresa, está a Issa Viega, que é a filha do senhor José Viegas, o senhor que, pronto, se a memória não me traiciona, foi PCA, uma pessoa grande dos aeroportos de Moçambique. Temos também a outra pessoa, algumas pessoas que estão no topo, o Momad Júnior, que é um dos administradores também, o filho do senhor Ossuf Momad. Mas pronto, isso só para dar um breve histórico desta situação. Mas não deixar também de todas as inquietações que estão a acontecer, porque é importante também frisar que a maior inquietação que está a acontecer com os trabalhadores é que mesmo aqueles que podiam estar a ajudar ou à frente desse assunto, que é o Sindicato Nacional da Indústria e Construção, Madeiras e Minas, representada pela Consilmo, esses, o próprio advogado, que é o Dr. Moiane, em algum momento, ele alegou que o sindicato não tem nenhuma responsabilidade perante os trabalhadores. É importante perceber isso, que esta empresa aqui está desde os anos 90, que os trabalhadores da empresa Soares da Costa, que agora é a Sociedade de Construções do Índico, sindicalizado, ia pagar as suas cotas desde os anos 90. Agora, quando o representante ou advogado do sindicato diz que eles não têm nenhuma responsabilidade, os trabalhadores ficam sem perceber o que é que está a acontecer. Mas isso também não para por aqui. O que acontece, mesmo eles não tendo nenhuma responsabilidade perante aos trabalhadores, eles conseguiram se reunir com o patronato, assim vou dizer, o Dr. Fitas, o senhor Vitor Schell, mas outros, no Ministério do Trabalho, para decidir a respeito deste assunto. Houve em presença uma conversa com o próprio patronato. O patronato é este que, no momento exato, fez-se representar pelos advogados da empresa. É importante também esclarecer que os advogados da empresa, o senhor Dr. Ilustre Albano Silva Inglese, são as pessoas que respondem pela empresa. Então, estiveram lá os advogados da empresa e aquilo não foi uma conversa. O que foi lá, aconteceu, foi uma humilhação. E isto tudo o sindicato teve conhecimento. Agora, há um espanto muito grande quando o sindicato diz que, pronto, eles não
tem nenhuma responsabilidade perante a isso. É preciso também esclarecer que nós somos inocentes e curiosos, mas nos parece também que, à luz da lei do trabalho, o artigo 162, nós presumimos que ele diz alguma coisa sobre a responsabilidade judicial que o sindicato deve lá tomar. Mas fora disso também, até que não podia ser problema nenhum eles não terem nada a ser responsável ou a ter como consideração apoiar, porque nós sabemos através disso por uma conversa na qual eles se dirigiram às nossas pessoas, mas que não era para tratar deste assunto, era para tratar desses assuntos e eles propriamente... Quais são esses assuntos que foram tratados? O secretário-geral, ele ligou para a minha pessoa a informar que a empresa foi se queixar, a dizer que eu não quero lhes receber para conversar com eles, mas isso é uma pura... não era verdade. Em que sentido? Porque eu tive que me explicar bem. Antes desses senhores desaparecerem daqui, nós tivemos reuniões com eles. Por quê? Porque, pronto, eu sou representante dos trabalhadores. E tendo reuniões com eles, nós chegamos a entrar a um acordo. Quando eles estavam ali a mentir que vão pagar, mas que não iam pagar. O que estava a acontecer? Eles queriam puxar as obras para frente. Mas pronto, sem perder aqui o leque da conversa, é que nós tínhamos lá determinado nessa reunião que tudo que tinha a ver com este problema do não pagamento dos salários dos trabalhadores, a decisão tinha que ser a cara a cara. Então, depois deles terem tido uma conversa secreta com o sindicato nacional, na sua representação do doutor Intimane, mas o doutor Ângelo Schlaul, mas o próprio doutor Fita, mas os outros que lá estiveram presentes, e nós não podemos afirmar quais foram todos eles, porque eles é que nos informaram. Eles depois é quando o próprio doutor Fita, porque eu tenho contato com ele, e eu entrava em contato com ele na base da marcação das reuniões que todos tínhamos que ter aqui, a decisão para ver se entramos numa conversa pacífica para aquilo que podia ser para salvaguardar a vida dos trabalhadores em termos da vida social, que não podemos esquecer isso. Então, ele se queixou e ele ligou para mim a dizer que ele queria ter uma reunião comigo, mas ao telefone. E eu informei a ele que naquele momento ali, eu não estava em condições de falar com ele por uma simples razão. Por quê? Porque eu estava reunido com os trabalhadores. E depois, para ter que ter uma reunião com ele ao telefone, seria muito difícil, mas que ele podia marcar para uma outra altura. E ele disse que exatamente tinha que ser aquela hora. E não era possível naquela hora. E depois eu questionei a ele. Tudo bem. Apesar de que o Dr. Fita está a insistir para ter uma reunião assim ao telefone, as nossas conversas anteriores. Quais são as nossas conversas anteriores? Nós falamos aqui que tudo que fosse daquilo do trabalho para decidir este assunto aqui dos trabalhadores tinha que ser cara a cara, para evitar equívocos. Mas neste momento aqui estamos a ligar telefonicamente. Foi quando, no mesmo dia, à noite, eu a ir para casa, eu recebi uma chamada do próprio Dr. Jeremias Intimane a dizer que Macaringue, eu estou a ligar porque o senhor está a negar de atender os representantes da empresa Soares da Costa. E eu disse a ele que não, eu não estava confortável para falar naquela altura, mas que pedia 5 minutos. É quando depois de eu estar confortável, eu liguei para ele, conversamos e eu lhe disse que eu não estava a negar de falar com os representantes. É quando disse que não. É melhor, desculpa, é melhor o senhor falar com os representantes da empresa, porque é assim, falando, que a gente consegue... Isso aconteceu na última terça-feira, desculpa. Não, não aconteceu na última terça-feira. O que aconteceu na última terça-feira? Atualizações deste caso Soares da Costa. Depois do tribunal julgar a vosso favor, submeterem à execução, o que aconteceu? Na terça-feira vieram aqui os senhores com um documento que, pronto, eles apresentaram ali aos seguranças. Que senhores tratavam-se? Quem eram? Eles disseram de que vinham a mando do tribunal para vir levar alguns bens aqui da empresa, porque eles estavam a ser devido
um valor de 1.500.000 e alguma coisa. Então, assim sendo, eles aqui entraram com polícias e tiraram alguns equipamentos. Só que, quando a gente faz... De onde eram os senhores? Se apresentaram? Eram de alguma instituição? Eu propriamente não estava aqui, mas pronto, os colegas estiveram aqui e disseram de que pronto, uma das pessoas se apresentou, disse que pronto, vinha do Tribunal de Comércio, nona secção, acho que é nona secção, uma coisa assim. Então pronto, tem um senhor também que se chama José Silva, de uma empresa de construção, e que estava com eles, mais os polícias, e presumo também, se a memória não me traiciona, os colegas estão aqui, vão reforçar isso, que ele também estava representado do seu advogado. Então eles vieram e tiraram as coisas aqui. Começaram de dia até à noite a tirar as coisas. Mas também quando a gente faz uma pequena avaliação daquilo que eles tiraram aqui dentro da empresa, passa esse valor. E depois também há uma outra dúvida aqui que está a aparecer na nossa pessoa, e é preciso esclarecer os moçambicanos. Quando digo os moçambicanos é porque pronto, são as pessoas que na qual, sem deixar as instituições, estamos a chorar por eles, para eles também nos ajudar a resolver esse assunto. Apesar de que, sem deixar também por detrás, esse assunto está nas mãos do CDD. Mas pronto, tem um porém aqui na nossa análise, porque nós conhecemos aqui a empresa. O que nós estamos a desconfiar? Nós estamos a desconfiar que essas pessoas que vieram para vir tirar os bens aqui da empresa sejam pessoas em conexão com as pessoas deles. Por quê? Porque eles não vieram aqui para fazer uma avaliação das coisas, só vieram e chegaram a tirar as coisas. Um exemplo concreto, tem um carro que estava escondido. Esse carro chegaram a tirar. E esse carro aí andava com o senhor Vitor. O senhor Vitor é uma pessoa que está no topo. É esse senhor também que esteve presente lá na negociação de o que é que nós não sabemos no Ministério do Trabalho, junto com o sindicato, e que nós estamos a presumir, numa fé mesmo, de que isso seja um assunto organizado. O que é que estamos a fazer presumir isso? Pelo seguinte, porque no ano de 2022, eles criaram alvarás de empresas para prestação de serviço. Um exemplo concreto, temos aqui esta empresa aqui, a JA, que é a empresa de manutenção. Esta empresa aqui, eles compraram no ano de 2022. Essa empresa aqui faz parte da manutenção. Então, o objetivo deles, que eles falam isso a viva voz para nós em torno do negócio, é fazer falir a empresa mãe, que é a Soares da Costa, Sociedade de Construção dele, e cada um abrir a empresinha dele. Neste sentido, que já começaram. Por quê? Porque neste momento aqui, eles estão com essas alvarás e as próprias contas do dinheiro estão a ser geridos com essas empresinhas nas contas bancárias. E fora disso, nós temos aqui provas de obras deles, que essas pessoas estão no topo. Até este momento que estamos a falar, as obras estão a ser erguidas. E esses trabalhadores têm a fé e podem mostrar onde estão as obras. Estão a fazer ao belo prazer, ou estão a fazer sem ajudar aos trabalhadores. Inclusive o material, o equipamento saiu daqui, com o carro da empresa, com motoristas daqui. Mas outras coisas que eles têm feito. E fora disso, a outra nossa inquietação, que são várias, é porque nós já ganhamos a causa. Tendo ganho o caso que está no Tribunal de Trabalho, na segunda secção, a nossa aflição é que a empresa ela está a lutar para se desfazer dos bens da empresa, está a vender as coisas. A título de exemplo, a nível nacional já começaram até aqui mesmo a vender as coisas. Então, isso faz-nos dar fé que esses senhores aqui, esses caríssimos assim, aqui, que vou chamar para não ter que lhes faltar respeito, essa é uma questão de ética e cultura, como a gente foi educado em casa, eles, mas estão a tirar as coisas para o benefício deles. O objetivo é de criar a empresa, cada um criar a sua empresa. Por quê? Nós estamos aqui na área de construção civil. Se formos a ver, há senhores aqui que estão com mais de 37 anos de trabalho aqui nesta empresa. A nível desse Moçambique todo, as pessoas estiveram aqui e meteram a mão. A ponte sobre o Rio Zambeze foi a própria Soares da Costa que fez. Os trabalhadores meteram a mão lá. O Tribunal Administrativo, que está na Praça da Independência,
foi a própria Soares da Costa. Estamos a dar exemplo, o Hotel VIP de Tete foi a própria Soares da Costa. Mas o que acontece? Para as pessoas estarem bem esclarecidas quanto a este assunto. O que acontece é que as empresas que ganham prestação de serviço, em particular para essa empresa, vou falar em particular para essa empresa aqui, não são pessoas quaisquer, são pessoas que eles conhecem, até são familiares deles. É por essa razão que nós estamos a presumir que a pessoa que veio carregar as coisas aqui, veio carregar a mando deles para se distribuírem lá fora, para formarem aquilo que acham que devem formar. É claro, até podiam trazer um documento do próprio tribunal, mas é muita tinta que pode rolar. Em que sentido? Não vamos longe. A empresa que tinha a ver com o carregamento de equipamentos, material aqui, mesmo havendo caminhões aqui para carregar, é a empresa da Aissa Viegas. Aissa Viegas, acionista, a filha do senhor José Viegas, é a empresa dela, que fazia o carregamento. E nessa ordem de ideia, faturava. Estando a faturar, até pode, neste momento aqui, estar a ser devido. E a mesma empresa que é dela, vai meter um documento no tribunal para executar também. Mas quando forem a executar essas coisas, não estarão a executar. Por quê? Porque estarão a tirar as coisas deles para irem formar outras empresas ou para irem equipar aquelas empresas que são delas. Por quê? Porque eles organizaram e traçaram para matar a empresa mãe. É nessa lógica que nós olhamos. É por essa razão que as pessoas até podem julgar que não. Como é que alguém vai executar as suas coisas? Não. Nós sabemos disso. Por quê? Porque vem com essa desorganização já faz tempo. E depois há muita outra coisa aqui que é preciso já esclarecer também aos próprios moçambicanos. A acionista Aissa José Viegas, ela entrou aqui como estagiária no ano de 2018. Até passou das minhas mãos e das mãos das outras pessoas aqui. E depois chegou até ser acionista. Mas também o povo moçambicano vai nos desculpar por isso. Ela fez uma coisa aqui que, pronto, de algum momento a gente omitia, mas pronto, vamos abrir aqui o jogo, esclarecer ao povo moçambicano. Ela aqui era normal, de alguns momentos, se envolver sexualmente com um outro administrador que se chama Ricardo Santos, um português. E no lado tem um gabinete lá. E eles faziam isso. Muita outra coisa que faziam aqui de vida suja. Isso só um pouco para ter que tirar essas conversas, mas sem espelhar muito, porque pronto, também ainda pode parecer que nós estamos a falar coisas que não deve se falar. Mas é preciso que se fale essas coisas. Então, nesta ordem de ideia, essas pessoas, no fundo, é que neste momento aqui, estão aqui para desgraçar as nossas famílias. E já desgraçaram. Não vou deixar também por detrás, do meu lado, que eu já não estou a passar bem com este assunto como representante dos trabalhadores. Há sítios que eu vou para tratar os meus assuntos pessoais. Não estou a ser aceite. Mas pronto, isso é preciso também que esteja bem claro. Mas não vamos fugir do assunto. Desculpa, essa inquietação é somente daqui do Estaleiro Central ou é da Soares da Costa no geral? Não percebi a questão, faz favor. Essa vossa inquietação é somente daqui do Estaleiro Central ou é da Soares da Costa no geral? Sabemos nós que Soares da Costa é uma empresa de construção civil a nível nacional, está em todo o canto, em todas as províncias. E hoje estamos a ver um grupo de homens aqui. Queremos saber se essa inquietação é somente daqui ou é da Soares da Costa, no geral. É a nível nacional. Esta empresa aqui é o Estaleiro Central. É preciso que esteja bem claro. Aqui é o Estaleiro Central. E temos a delegação, os escritórios centrais, que é a Avenida Usmin, 1178. Rechão, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. É a nível nacional que esta empresa abandonou os trabalhadores e despejou de qualquer maneira. Outros, por falta de conhecimento, já estão na vida deles. É claro que algumas províncias eles conseguiram meter esse assunto no tribunal. Mas não está a ser fácil. Não está a ser fácil para resolver esse assunto. Por quê? Porque para andar atrás desse assunto nas instituições, as próprias instituições não recebem isto do ânimo leve. Dão muita volta, mas não a favor dos trabalhadores. Então, isto é também
uma inquietação que aparece. Certo, Só quais aqui, são os... só aqui no estaleiro central são quantos membros exatamente que estão? Aqui no estaleiro central, neste momento, as pessoas que têm se feito presente aqui, é uma média de 45 trabalhadores. Mas no total que são afetados são... No total são afetados, mais de 300 trabalhadores que estão afetados a nível nacional. Falou-se também de dívida. Quantos meses estão a ser devidos exatamente? Estamos para completar o segundo ano. Segundo ano, certo? Estamos para completar o segundo ano a ser devido. Desde o ano passado, que os trabalhadores estão a ser devidos. Certo. Qual é o material aqui que foi levado na terça-feira? Aqui, Podem, por favor, vamos para fechar. aqui, aqui, começar daqui, aqui havia viaturas, havia duas viaturas aqui, eles tiraram, havia duas viaturas, eles tiraram aqui. Fora disso também havia contentores aqui, havia contentores, eles com um tanque grande, eles tiraram. Outra coisa também, temos o outro lado lá, havia girador, um girador grande que já vamos a mostrar aqui, onde estavam o girador. O girador grande estava aqui, eles tiraram um girador grande industrial aqui. Fora disso também havia aqui um outro gerador aqui. Aí também havia um gerador. Eles tiraram um gerador aqui. Aqui também havia um gerador. Essa fixação. Eles tiraram aqui. Então quer dizer que tiraram as coisas de maior valor. Eles tiraram as coisas do maior valor, que se formos aqui a fazer as contas, vamos ver que aquelas coisas passam o valor de 1.500.000. 1.500.000. Mas também a outra coisa, tinha uma viatura ali, a viatura que estava aqui dentro, tinha uma viatura aqui. Tinha uma viatura aqui. Tinha uma viatura aqui. Se forem a ver, esta viatura estava aqui. Então, estando aqui a viatura, estando uma viatura aqui, nós, quando estamos a falar aqui, nós julgamos que isto aqui seja uma coisa organizada. É que o indivíduo que nunca entrou aqui no estaleiro, como é que ele soube que este carro que estava aqui estava em boas condições? E como é que ele soube que aquelas coisas estavam em boas condições? E fora disso também, se formos a ver, o próprio Vitor, o senhor Vitor, vou assim chamar para não ter que chamar Vitor, estaria a faltar respeito, o próprio senhor Vitor, ele sempre estava em contato com os seguranças. E ele estava a acompanhar o que estava a acontecer aqui. Então, isso significa que, estando a acompanhar isso que estava a acontecer aqui, significa que ele podia até ser ele a ditar as coisas que estão aqui para tirar. Um exemplo concreto, porque este carro que estava aqui andava com ele. E temos outros equipamentos do outro lado. Qual era a marca do carro? Toyota. Toyota Vanguarda. Toyota Vanguarda. Então, o que eles fizeram? Tiraram coisas do grande valor. E essas coisas do grande valor são as coisas que totalmente ainda estão em condições. Estão em condições. Os contentores que estavam ali tiraram também até varões de construção. Então, se tiraram até varões de construção, eu quero aceitar, sem fugir disso, aqui havia um contentor. Havia um contentor aqui, e tanques também estavam aqui. Estava a dizer eu que tiraram varões. Nós não estamos a negar que eles podem tirar os varões, mas esses varões tiraram propriamente para direto para a construção. Aqui tinham chapas de coferragem. Aqui tinham chapas de coferragem. Então vieram tirar essas coisas. Outra coisa também, tínhamos contentores aqui, esses contentores pré-fabricados para os escritórios, igual aquele que está lá em cima. E fora disso também, tinha redes aqui, cuidado, tinha redes aqui, e tínhamos uma empilhadeira aqui. Tínhamos uma empilhadeira nova aqui, e eles tiraram esses equipamentos. Então, tendo tirado esses equipamentos, que eles começaram de dia até à noite, é claro que pronto, nós somos pessoas que lideramos a construção.
nós somos pessoas que conhecemos os equipamentos. Um exemplo concreto é daquilo que diz respeito aos equipamentos. Não há nenhum equipamento que entrava na empresa sem passar da minha pessoa para avaliar, porque pronto, em termos técnicos, eu sou coordenador de formações da área de higiene, segurança, ambiente e qualidade. Então, esses equipamentos sempre passaram das minhas pessoas. Assim, uma noção ao alto, o indivíduo consegue analisar que essas coisas são de grande valor e o valor até passa aquele que era o recomendado, se assim podemos ter a certeza ou presumir, como eles dizem, vinham com o documento, passa aquilo que prontos, vinham para vir executar. Agora, há um porém. Qual é que é o porém? Nós não havemos de afirmar quem disse e quem nos disse e quem... Isso por quê? Para salvaguardar também essas conversas. O que está em causa é que eles já sabem que os trabalhadores ganharam a causa. Então, algumas pessoas estão em conexão com eles, lhes aconselharam para que aquelas pessoas supostamente que estão a ser devidos virem aqui a correr para tirar as coisas para que os trabalhadores, quando for a vez deles de ter que andar atrás da execução dos bens, eles não terem nada. Um exemplo concreto é os trabalhadores, em nome a CDD, em nome dos trabalhadores, já meteu lá um pedido de execução dos bens da Soares da Costa. É por isso que eles estão a correr neste momento aqui para também terem que tirar tudo que é da empresa. Mas não é tirar para as outras pessoas, é tirar para eles próprios mesmo. Por quê? Porque estão a desgraçar a vida dos trabalhadores. E quantos agentes da polícia estavam presentes? Essa polícia foi comprada para proteger a vossa liderança, já que dizem que eram eles que estavam aqui a levar os bens? 2 polícias. Eram 2 polícias, 2 agentes que estavam aqui... armados? Estavam armados. Estavam armados. São eles que se fizeram presente, acompanhar a essas pessoas para tirar as coisas. Mas também tem um porém. Tem um porém. Qual é que é o porém? É que em conversa, o próprio senhor José, assim posso falar, afirma aos colegas que ele disse que isso das outras coisas que vocês estão a levar já não está na minha responsabilidade. Está na vossa responsabilidade. Eles apanharam essa conversa assim ao alto. Então, há muita boleia nesta execução, para ter que se aproveitar desses elementos todos que estão a acontecer. E pedimos mesmo nos chorar para que quem do direito, em particular, o próprio Tribunal do Trabalho, olhar para os trabalhadores da Soares da Costa. Não só os trabalhadores da Soares da Costa, para todo mundo que mete o caso no geral, mas em particular para os trabalhadores da Soares da Costa. Isso por quê? Porque os representantes da empresa dizem que aqui, este caso aqui não vai avançar, os trabalhadores não vão ganhar esse caso. E fora disso, estão aqui a gozar os trabalhadores de um dia para o outro. E aqui, ao esclarecer, não é falar repetidamente. É preciso que haja uma atenção a isso. Porque até o próprio sindicato, que representa os trabalhadores, abandonou. Mas pronto, ele teve aqui uma conversa secreta com os administradores, o patrão da empresa. Mas, no entanto, o próprio advogado, o Dr. Moiano, diz que não tem nenhuma responsabilidade perante os trabalhadores. Não tem nenhuma responsabilidade perante os trabalhadores. O porquê da razão tiveram uma reunião secreta. E eles nunca vieram falar qual é a reunião que tiveram com os trabalhadores. Então, é um problema muito sério o dia a dia de todos nós que estamos aqui. Estamos a temer que esses senhores aqui acabem com os bens da empresa. Por quê? Porque já estão a vender. Tínhamos uma obra, essa obra de reabilitação de alguns drenos, de alguns esgotos na cidade de Maputo, que a empresa tinha ganho. O que é que aconteceu? Alguns equipamentos que estavam lá, na Rua da Resistência, alguns equipamentos estavam lá, eles venderam. Eles venderam a retroescavadora, os caminhões que estavam lá, eles venderam. Na beira, venderam a giratória. Alguns caminhões estão a vender, algumas coisas estão em Nampula, estão a vender. Então, isso é um problema sério com a vida laboral dos trabalhadores. E ficou assim, esta denúncia aqui do representante da Soares da Costa, atual Sociedade de Índicos, que denunciou que a liderança mandou aqui algumas pessoas, não é, para vir levar materiais de valores, trata-se de viaturas, geradores, entre outros materiais de grande valor que passam um valor de mais de 1,5
milhão de meticais que foi levado aqui numa altura em que esses trabalhadores já ganharam caso e o CDD também submeteu uma execução, não é? Para fazer a listagem dos bens desta empresa. Vamos continuar aqui atentos e trazer mais atualizações deste caso Soares da Costa, atual Sociedade Índigo. Esses trabalhadores estão há mais de 2 anos sem salários, totalmente abandonados pela empresa, mas também pelas instituições que deveriam os proteger. Voltamos e até já.